Abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Quero que você abra comigo no capítulo de número 37. Livro de Gênesis, do livro da criação, capítulo de número 37. Mais uma vez lembrando, hoje nós estamos iniciando uma série intitulada como Histórias que Falam, que serão 3 domingos onde nós vamos estar tratando a história de personagens do Antigo Testamento, e eu tenho certeza que você vai ser inspirado, que você vai entender e ver como eles ultrapassaram algumas situações que eles passaram, como eles venceram, e se eles venceram, nós também iremos vencer, amém? Infelizmente, queridos, nós como seres humanos, a gente tem um costume ruim de focar naquilo que não deu certo. É assim ou não é? A gente gosta de focar muitas vezes no fulano que se divorciou, no fulano que a empresa faliu, no fulano que se afastou de Deus, e é por isso que hoje nós vamos estar focando na história de pessoas que venceram, pessoas que realmente nos inspiraram, e hoje eu vou estar falando sobre um dos meus personagens bíblicos favoritos, que é sobre o sonhador José. E para isso eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo de número 37, nós vamos ler somente a parte A do versículo de número 5, Gênesis capítulo 37, apenas a parte A do versículo 5, o pessoal aí do som puder me dar só uma 1,50 de som, diz assim, a parte A do versículo 5 do capítulo 37, e teve José um sonho. Eu vou contar de 1 até 3 e eu vou pedir para que você leia essa frase comigo. Somente a parte A desse versículo, aqui nessa tradução está escrito: certa vez José teve um sonho. Eu quero que você leia só até a palavra sonho. 1, 2, 3. Certa vez José teve um sonho. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim para ela: meu querido irmão, para que tudo se levante contra você, você só precisa de uma coisa: ter um sonho. Sabe, queridos, quando a gente lê a história de José, a gente percebe que a vida dele era aparentemente comum até esse bendito dia, em que ele chegou para a sua família na hora de uma refeição, que a Bíblia não especifica qual era, acredito eu que era no café da manhã. José era o filho mais novo de 11 irmãos, e no meio daquela refeição, ele resolveu abrir a boca e dizer que havia tido um sonho. É bom salientar que José ele era o filho mais novo, e por ser o filho mais novo, ele era tratado com um pouco de preferência pelo seu pai Jacó. Algumas pessoas às vezes, reclamam, porque sempre tem na família um filho que é mais protegido, Eu não sei se na sua casa teve, a mãe e o pai morrem dizendo pra gente: eu amo todos do mesmo jeito, mas sempre tem um que eles babam mais. Tem ou não tem? Na sua casa tinha? Na minha tinha, na minha tem, na verdade. Por isso que o rapaz ficou meio trabalhoso, a personalidade, quando é muito babado. É o meu querido irmãozinho gêmeo André Vito. E o que acontece? Todo filho que é muito protegido, que é muito preservado, infelizmente ele acaba se tornando um pouco mais imaturo. Por quê? Porque são as pancadas da vida que nos trazem maturidade. É quando alguém nos deixa andar com a nossa perna, que a gente tropeça e levanta, e tropeça e levanta, e de repente está o quê? Andando. E é por isso que eu já quero iniciar essa palavra dizendo que um dos maiores propósitos pelos quais Deus te permite passar por dificuldade, não é para te fazer sofrer, nem é para te destruir. Pelo contrário, é te tornar tão forte, com uma raiz tão profunda, que não vai ter tornado nem furacão que vai te tirar do lugar, porque você vai olhar para o que você passa amanhã, e você vai sorrir, e você vai dizer: eu já passei por algo pior ontem, isso aí é café pequeno e Deus é comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu falo sobre José, eu falo sobre um jovem que precisou ser provado e precisou passar em várias cadeiras de faculdade até se formar e chegar no lugar que Deus havia determinado. Eu não sei em que situação da sua vida está, mas eu gosto muito de comparar a nossa vida como uma faculdade. A gente não está aqui para, como diz a biologia, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não, você não é só um bicho da natureza que nasce, cresce, reproduz e morre. Você nasce
nasce, cresce, descobre o propósito pelo qual Deus te fez nascer, vive as promessas que Deus te deu, dá frutos e muitos frutos, e aí depois não morre, mas entra na vida eterna, porque você acorda do outro lado nos braços de Jesus, aleluia. Ou seja, a sua vida não é essa vida limitada, pequena e medíocre que o mundo prega. E é por isso que quando a Bíblia fala sobre a história de José, para que ela nos inspire hoje, a Bíblia conta a história de um jovem que, como cada um de nós, precisou passar em uma série de aprendizados. Agora, o ruim de tudo isso, como eu já falei agora há pouco, é que quase sempre, para a gente aprender, a gente não aprende no conforto de um sofá, mexendo na internet. As maiores lições que a gente tem na vida é nos momentos de dificuldade, solidão, decepção, angústia, crise, derrota. É às vezes quando a gente fracassa, que a gente descobre que a gente estava investindo em algo que não era de Deus para nós. E aí no fracasso, você acorda para a vida e começa a seguir o propósito para qual Deus te criou. Então o que é que a Bíblia fala? Que José, ele era tão imaturo, que ele caiu na besteira de em uma refeição, olhar para os seus irmãos, que já tinham ciúme dele, que já tinham inveja dele, e falaram: gente, eu tive um sonho fantástico hoje. Foi mesmo? Conta aí, Zezinho, qual foi o sonho? E o povo já zombando, achando que ele tinha sonhado com uma namorada, achando que ele tinha sonhado com um jumentinho em lançamento da época, que ele ia ganhar do pai. Mas não, a Bíblia fala que José, muito sério, olhou para o seu pai, para os seus irmãos e disse: eu sonhei que eu estava em um determinado local, e eu tinha uma espiga, e vocês, cada um tinha uma espiga, e a espiga de vocês se prostravam diante da minha. Eu sonhei também depois que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Irmão, você abrir a boca e dizer um negócio desse para uma família de irmãos que já tinham raiva de você, é a mesma coisa de você comprar uma guerra, é ou não é? Os irmãos na mesma hora zombaram e falaram: você está querendo dizer, menino, que a gente um dia vai se prostrar diante de você? E aí José talvez calou, viu que tinha falado besteira, porque gente imatura fala demais. Olhe para a pessoa do seu lado e fale assim para ela: meu querido irmão, quanto mais maduro você for, menos você vai falar da sua vida, mais você vai aprender a fazer silêncio. Sabe aquela história que felicidade sem plateia dura mais? Sabe aquela história que você não precisa compartilhar os seus planos e os seus sonhos com quem não são dignos da sua confiança? Para de sair falando para todo mundo o que você está vivendo. Espera Deus cumprir, que quando Deus cumprir, todo mundo vai ver. Aleluia. Às vezes a gente cai na besteira, irmão, de contar um sonho para alguém em um determinado momento errado. Aí sabe o que você consegue? Atrapalhar e sofrer mais do que devia por conta da sua imaturidade. Quando José fala acerca do seu sonho para a sua família, a Bíblia diz que começa uma guerra terrível. Agora com esse telão, o pessoal fica só olhando ali para o telão, eu fico olhando assim, está direito, meu penteado. E aí o que acontece? A Bíblia fala que quando José começou essa grande e terrível batalha, em busca do seu sonho, ele enfrentou várias cadeiras de faculdade. E não era aquela história de que dava para substituir cadeira, não. Ele tinha que passar. Porque tem momentos e coisas, situações na minha e na sua vida, que enquanto você não passar e não for aprovado, você não passa para o novo nível e a nova etapa. Quem aqui já estudou, sabe que para poder a gente passar no final do ano, a gente precisava estudar e passar em todas as provas para então ser aprovado. E se por acaso você não passasse em alguma matéria, você ia para a recuperação. E se você não passasse na recuperação, você ia para a ré-ré. E se você não passasse na ré-ré, o diretor tinha misericórdia e você ia para a ré-ré-ré. De repente você estava igual uma cabra no ré e não passava, e você ia para a dependência. Por quê? Porque uma escola responsável não aprova um aluno sem que ele atinja pelo menos a média em uma determinada matéria. Deus não é Deus de dar um carro para quem não tem carteira de motorista. Se você quer receber os sonhos de Deus para todas as áreas da sua vida, você vai ter que esperar ser preparado por Deus para aquilo que você está pedindo a Ele, porque a bênção fora do tempo e sem preparação se torna maldição na mão de quem não está preparado para receber.
A Bíblia fala que para o lugar que Deus queria levar José, que era um lugar de honra, de exaltação, era um lugar de muito status, ele precisava passar em todas as cadeiras da faculdade da vida que Deus o havia determinado. E ainda tem um detalhe: Samuel, tem gente que diz que Deus dá as suas maiores lutas para os seus melhores soldados. Será que Deus está me confundindo com Rambo? Tem gente pensando aqui isso hoje. Porque você fala, Samuel, a minha vida é muita luta. Enquanto eu vejo o outro passar 1, 2 lutas, eu estou passando 10. E sabe o que é que eu aprendo com José? Quanto maiores forem as lutas, quanto mais forem os processos, quanto maior for a dor, maior é o plano que Deus tem para a sua vida, mais alto é o lugar que Ele vai te colocar, e maior vai ser o projeto que Deus vai desenvolver através disso que você está passando. Tem uma área que você chora muito, pois se prepare, é a área que Deus mais vai te usar para consolar os outros. Você foi ferido por alguma decepção, se prepare, é da tua ferida que vai jorrar um rio de unção. Quem aqui já passou por uma decepção, levante a mão e diga misericórdia. Quem nunca foi decepcionado, levanta a mão e diz, eu sou o próximo. Por que Samuel está me amaldiçoando? Não, estou falando a realidade da vida. Ninguém passa por essa vida sem se decepcionar. E sabe por que é bom a gente passar pela cadeira da decepção? Porque a gente aprende a não ser dependente das pessoas. E como a gente aprendeu na série passada sobre o amor ao próximo, a gente aprende que não é o amor do outro que nos preenche, é o amor de Deus que nos preenche, e a gente consegue amar o outro não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Deus nos dá, e a gente não fica dependente, enchendo o tanque emocional com o amor de uma pessoa que um dia te ama, no outro está em dúvida se te ama. Sabe qual é o amor que te preenche? O amor de Deus. Sabe com quem você nunca vai se decepcionar? Com Jesus. Sabe quem nunca vai falar na sua vida? O Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu pergunto, quantas decepções você ainda vai precisar passar para entender que fiel e perfeito na sua vida é Deus? Quantas vezes você vai permitir que as pessoas te machuquem, não porque as pessoas são ruins, mas porque você que é frágil demais? Irmão, se tem uma coisa que eu amo em José, é que o festival de luta que ele passou, transformou ele em um cara com tanta saúde emocional e espiritual, que fez com que ele chegasse no lugar que Deus o havia colocado. Ele tem um sonho com 16 anos, jovem, adolescente, ele tem esse sonho da exaltação. E tem muito crente iludido que acha que se converte hoje, nesse domingo, próximo domingo já está com a vida resolvida. Não, eu vou aceitar Jesus domingo hoje na videira, aí em uma semana eu vou estar restaurado emocionalmente, liberto de todos os meus vícios, ganhando 20, 30 mil reais na minha conta e arrumando a esposa dos meus sonhos. Oh, meu irmão, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, sonha, Alice. Meu irmão, o povo pensa que Deus é anicime hoje, que você bota na panela e em 3 minutos está pronto. Sabe o que é que fala no Evangelho, que Jesus disse? É na paciência que eu possuo as vossas almas. Tudo que for fácil demais, desconfie. Porque quando algo é de Deus para mim, para a sua vida, tem um processo. O pessoal está calado refletindo, viu, Robertinha? Igual eu te ensino, que quando o pessoal não está dando glória é porque estão refletindo. Aleluia. E a Bíblia fala que quando José contou sobre o seu sonho, o coitado ele era tão bonzinho, sabe aquela pessoa de coração bom, ingênuo, que um belo dia, o pai dele manda ele levar uma merenda para os irmãos, merenda no vocabulário nordestino, fala assim, meu filho, seus irmãos estão trabalhando, encha aí uma lancheira e leve ali cuscuz, tapioca, uma garrafa de café para os seus irmãos, que eles estão lá precisando. Aí o coitado do José pega a sua, me ajuda aí com a palavra que às vezes foge. Merendeira não. Sacola, lancheira não cabia, era muita gente. Ele pega assim a sacola, quando ele está chegando, vem pulando e cantando Amor Febril. Quando ele chega, que os irmãos o olham vindo, aí eles começam a maquinar. Lá vem o sonhador. Lá vem aquele que diz que um dia vai mandar na gente. Vamos destruir os sonhos dele hoje? Vamos jogar ele dentro de um poço e vamos ver o que é que ele sente? Irmão, José estava indo para fazer o bem. E a Bíblia fala que quando ele chega, os seus irmãos o apanham. E covardemente, 11 contra 1, na verdade 10, porque o seu irmão mais novo não apoiava aquilo. Pegam o menino e jogam ele dentro de uma cova, dentro de um poço.
E aí é onde eu vejo que o sonhador não morre enquanto o sonho de Deus não se cumpre na vida dele. Porque se você não sabe, um poço no deserto tem a função de estar cheio de água. E quando ele cai dentro do poço, não tinha água nenhuma, porque eu acredito que José não sabia nadar. Então, como ele não podia morrer, Deus fez a água ser toda tirada para que ele não morresse, porque provação não mata, provação te torna mais forte. O que não causa tua morte te deixa mais forte. José é jogado dentro do poço, covardemente pelos seus irmãos, e ele começa a gritar e falar: ei gente, me tira daqui. E aí os irmãos zombando e rindo da sua desgraça, começam a sorrir, até que de repente passa uma caravana de ciganos ismaelitas, como eu costumo chamar. Sabe aqueles galegos que passam na nossa porta vendendo cadeira, que a minha mãe adora? Aquelas mesas, sabe? Aquele negócio. Quem aqui já viu um galego na sua rua, no seu bairro? O povo dos bairros chiques aqui nunca viram, não sabe o que é bom negócio. E aí, um dia, estava lá os galegos passando. Quando os galegos estão passando, aí o irmão mais velho tem uma excelente ideia. Ele fala: vamos fazer um negócio, vamos ganhar dinheiro com esse menino. A gente vai vender o nosso irmão. Vamos ganhar dinheiro com ele e vamos dizer para o nosso pai que ele morreu. E aí nunca mais a gente vai ter que cruzar com esse miserável na nossa vida. Irmãos, perceba que quem fez isso com José não foram seus amigos, nem conhecidos, nem primos. Foram seus irmãos. As nossas maiores dores vêm das pessoas que a gente menos imagina. Por isso, coloque o teu coração firmado em Deus e não nas pessoas. Enfim, quando José está lá gritando, um deles resolve tirá-lo. E quando vão tirar José, José pensa: graças a Deus tiveram misericórdia de mim. Quando o coitado coloca a cabeça para fora do poço, eles já vão entregando José para a caravana de ismaelitas que estavam caminhando para o Egito. E venderam seu irmão por 20 moedas de prata. Quando José olha para aquela situação, ele pergunta: o que é que vocês estão fazendo comigo? E talvez o mais velho sorri da sua cara e diz: a gente acabou de te vender, vai lá, sonhador, viver o teu pesadelo. E ele, quem sabe, é amarrado, porque eu não conheço ninguém que seria escravo feliz. Ele com certeza é amarrado, colocado, quem sabe, em cima de um cavalo, dentro de uma jaula. E ele vê, quando a poeira da sua cidade natal sobe, e os seus irmãos, sorrindo dele, o veem com apenas 16 anos indo para o Egito, não por vontade própria, mas para ser escravo. E aí começa a sucessão de tribulações na vida de José. Depois de muito chorar, acredito eu, ele chega num determinado local, na feira da Parangaba do Egito. Hoje eu estou altamente, contextualizando, para vocês entenderem. Quem pensa assim que eu vivo nesses cantos, vem por outra, estou brincando. Enfim, quando ele chega na feira, estava um festival de escravo e o povo tudo comprando. E quando chega um homem chamado Potifar, um grande líder da época, ele olha para José e vê que ele é escravo e fala: eu quero esse escravo para mim. E José é vendido como escravo para a casa de Potifar. Quando ele chega na casa de Potifar, a Bíblia fala que aonde ele colocava a sua mão, prosperava. Aonde José trabalhava, Deus honrava. Palavra profética para a sua vida: podem tirar tudo de você, podem te jogar para um lado e para o outro, mas a unção de Deus que está sobre a sua vida vai fazer florescer aonde você estiver. Não é essa empresa que te sustenta, quem te sustenta é Deus. Se você sair dela, você vai prosperar em outro lugar que Deus vai te levar. Tem gente que gosta de ameaçar a gente, e fala assim: se tu sair dessa empresa, tu vai passar fome. Que nada, às vezes tu vai ganhar mais na próxima. A unção de Deus na minha e na sua vida não é geográfica, ela é universal. Aonde você for, você vai florescer, porque a unção de Deus está sobre você. Amém? Coloca a mão na cabeça do seu irmão e fala: receba, meu irmão, a unção da prosperidade de Deus. Profetiza na vida do seu irmão. Tem gente que vive com medo: eu não posso perder esse emprego, eu não posso perder esse namoro, porque se eu perder esse namoro, nunca mais vou ser feliz. Se Deus tirou, não foi perda, foi livramento. Você vai ser feliz do que Deus preparou para você. E as irmãs que acabaram dão glória e ainda aplaude. Enfim, a unção de Deus estava sobre José, e a Bíblia faz questão de dizer em vários momentos que o Senhor era com José. Mas observe a situação do sonhador. Quanto mais ele sonhava, quanto mais ele orava, quanto mais ele obedecia, a Bíblia fala que mais luta ele enfrentava.
Irmãos, quando ele chegou na casa de Potifar, estava tudo dando certo, ele estava prosperando, foi colocado como mordomo daquela casa, e quando ele achava que estava tudo ótimo, que tudo ia começar a se encaminhar, a Bíblia fala que a mulher de Potifar se apaixona por José, diga misericórdia. A mulher do patrão, diga o sangue de Jesus tem poder. Ele pensa, cara, como é que pode, no momento que eu estou começando a prosperar, eu passo por uma situação dessa. E na minha opinião, irmão, a maior luta que José passou, não foram as provas, na minha opinião, a pior luta que ele passou foi essa tentação. Sabe por quê? Porque provação não mata, mas tentação mata. Existem pessoas que caem em determinada tentação e nunca mais conseguem ser as mesmas. É por isso que o pecado a gente não enfrenta, do pecado a gente foge. Quando José está lá fazendo o serviço, José percebia que a mulher de Potifar estava lá passeando e olhando para ele assim. Sabe aquele olhar que homem conhece? Aquele olhar tipo, eu te quero e vou te ter. E José estava lá, meu Deus tem misericórdia de mim. Carente, irmão, José tinha namorada não. Até essa área da vida de José estava travada. Quando um dia o marido daquela mulher, Potifar, viaja, e quando ele viaja era o momento certo para a mulher pegá-lo. E aí quando ele está arrumando as coisas dentro de casa, a mulher avança nele, diga misericórdia. E olha como José era, irmão, José era macho, mas ele tinha um propósito com Deus, que ia além das suas vontades carnais. Ele sabia que ele não podia ter relacionamento com mulher casada, porque isso era adultério, e ele estaria comprometendo o propósito de Deus para a vida dele. A Bíblia fala que a mulher avança nele, e ele foge, e antes dele fugir, ela fala, homem, te deita comigo rapaz, ninguém vai saber. Potifar está viajando, com certeza aquela perigosa sem vergonha já tinha caído com os outros empregados tudinho, e achava que José era mais um, mas ela não sabia que ali no sangue de José passava o sangue de um homem de Deus de caráter, que tinha propósito com Deus, que tinha tudo para cair naquela hora. É tanto que a mulher falou, o meu marido nunca vai saber. E sabe o que ele respondeu? Não é apenas pelo teu marido que eu não faço isso, mas é por causa do meu Deus que está no céu e me vê, que eu não faria isso contra o meu Senhor. Ele corre, quando ele corre, meu irmão, a Bíblia diz que a mulher segura a roupa dele. Eu fico imaginando a cena. Deu tempo a mulher rasgar a roupa do coitado. Aí ele sai correndo, quem sabe de cueca. O sangue de Deus tem poder, a pomba gira está lá dentro, avisando. Mas ele era um coitado de um servo, e a mulher era a primeira dama. Em quem é que iam acreditar? No escravo ou nela? Nela. Mas se tem uma palavra que eu quero dizer para você essa noite, ou melhor essa tarde, é: Deus está vendo tudo. Quando você honra o nome dele no secreto, quando você diz sim aos planos de Deus e não aos planos da sua carne, quando as pessoas te injustiçam e falam mal de você nas costas, Deus está vendo tudo, e na hora certa Ele vai te exaltar. Ele vai mostrar quem está com a verdade, Ele vai mostrar quem está com a razão. Quando Potifar chega, que vão levar a notícia para ele, Potifar olha para ele com pena e diz: você vai precisar ser preso, porque você tentou estuprar minha esposa. E eu imagino José chorando e falando: foi não, seu Potifar, foi ela. Mas na época não tinha celular para ele filmar a situação, gravar um snap. Olha aqui seu Potifar tarado, olha aqui ela. Não tinha como, ele não tinha prova. E a Bíblia fala que ele foi preso, e quando ele achava que não podia piorar, piorou um pouco mais. Ele desceu mais um degrau, mas todos os degraus que José desceu estavam preparando uma rampa para onde ele subiria. A Bíblia fala que ele foi preso, passou 2 anos preso, revelou o sonho do padeiro e do copeiro. O sonho do padeiro dizia que ele iria morrer, mas o sonho do copeiro dizia que ele voltaria para o seu lugar de honra. E José mais uma vez é provado, porque antes do copeiro sair ele diz: ei cara, quando tu for exaltado, lembra que eu revelei o teu sonho? Lembra-te de mim quando tu chegares de novo no reino. E sabe o que a Bíblia fala que aconteceu? O copeiro foi devolvido para o seu lugar, mas o copeiro também não lembrou dele. 13 anos de espera, 13 anos de humilhação, 13 anos de vergonha. E sabe o que eu amo na história de José? É que em momento nenhum você vê ele murmurando.
Em momento nenhum você vê ele negando o nome do Senhor. Nada conseguiu roubar a identidade, a integridade, a fé, o compromisso que aquele homem tinha com Deus. Em tudo ele colocava o nome do Senhor. E ele chegou a um nível de maturidade tal, que a Bíblia fala que no dia que ele foi exaltado por Deus, eu já tenho que encerrar porque eu já estourei o tempo completamente para variar. Mas para encerrar, a Bíblia fala que um determinado dia, Faraó tem um sonho que ninguém consegue revelar, mandam chamar José. José revela o sonho. Quando ele revela o sonho, Faraó olha para ele diante de uma multidão e diz: aonde eu encontrarei um homem com tanta sabedoria como esse? Eis que eu te nomeio como o governador de todo o Egito, e após mim, a tua palavra é autoridade nessa nação. E a Bíblia fala, irmão, que Deus restituiu todas as áreas da vida de José. Ele se tornou famoso, conhecido, poderoso, rico. Mas sabe o que eu amo em Deus? Que ele não faz nada pela metade. Faraó olhou para ele e falou: tu é casado, é macho? Ele falou: sou nada, estou na prova faz 13 anos. Aquela sem vergonha ali, ó, da mulher daquele político amigo teu. Ei, sem vergonha, ó que eu agora governador. Com certeza ela estava lá, irmão. Porque para levantar um governador, toda a nação é chamada. Aquela sem vergonha ali tentou me fazer cair com ela, mas eu não caí, viu? Aí Faraó olhou e falou assim: tem nada não, pois peraí, procurem a mulher mais bela de todo o Egito, que eu te darei como esposa. Pegaram a menina mais linda, e lá vem a menina desfilando, e José olhando e falando assim: valeu a pena esperar, Jeová. E eu imagino que ele agarrou a menina lá, ó, olhou para a mulher de Potifar, sambada, e falou: ei, ó, aqui, ó, por que eu não caí contigo? Porque Deus tinha aqui, ó, essa zerada para mim. Não troque os planos de Deus pelas suas vontades. Não troque um propósito de vida por um momento. Não troque os planos de Deus para a sua vida pelas suas amizades do mundo que estão tentando destruir ou atrasar o que Deus tem para você. José permaneceu fiel, e mesmo depois de tudo isso, a Bíblia ainda fala que em um determinado momento, em que todo mundo passava fome, e José havia juntado mantimento no celeiro, quando ele está sentado no trono, de repente ele vê uma caravana chegando. E quando ele vê aquela caravana chegando, 13 anos depois, ele reconhece os seus irmãos, vindo com fome da sua terra, para que se cumprisse o sonho que ele havia tido com 16 anos. E a Bíblia fala que eles chegam sem saber que José era José. E a Bíblia fala que os seus irmãos se prostram diante dele e dizem: ó governador, nós viemos em busca de comida. E José olha para os irmãos que o venderam e diz: eu vou dar comida para vocês, mas onde está o outro irmão que estava faltando na cena? Eu quero que vocês mandem buscar. E os irmãos sem entender nada. E a Bíblia fala que no outro dia, toda a família de José aparece no palácio para encontrar o governador do Egito, que eles nem sonhavam quem era. E quando eles estão lá nervosos, porque um dos irmãos tinha sido preso para que a família viesse, ele pede que os seus soldados e seguranças o deixem. E ele olha para a sua família e tira a máscara, tira o manto, tira a coroa, e ele diz: vocês estão lembrados de mim? E os seus irmãos olham e pensam: José? E ele, enxugando suas lágrimas, diz: eu sou José, que vocês tentaram matar, que vocês venderam para cá, mas eu não estou aqui para acusar vocês. Olha o nível de maturidade e aprendizado que José havia adquirido. Se fosse eu ou você, quem sabe a gente tinha se vingado, mandado para a forca, mas José não. Ele olhou para eles e disse: não se entristeçam, meus irmãos, porque tudo que vocês fizeram eu passar, não foram vocês que fizeram, foi Deus quem permitiu, para que hoje eu chegasse a esse lugar do Egito como governador. E naquele dia se cumpriu Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, mas eu quero dizer que você está na faculdade de Deus. Deus está te preparando para o teu destino e para o teu futuro.
E essa história de José, quem sabe, se identifica com a tua história. E é por isso que eu queria pedir para que você ficasse de pé aí onde você está, fechasse os seus olhos. Eu queria que você orasse por 30 segundos e dissesse: Deus, eu não sei qual é a cadeira da faculdade que eu estou, mas eu quero te pedir, me ajuda a ouvir a tua voz e me ensina o que tu está querendo me ensinar e eu não estou entendendo.